sala de aula, o bem-estar do aluno, tanto do aluno quanto do professor. Vou passar a fala para o meu colega Jonathan Martins, professor. Obrigado, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui reunido com vocês. Nós debater e falar mais sobre a conduta disciplinar do aluno e como nós podemos tratar, conversar com ele. Então, assim, é um desafio muito grande, porque qualquer local, ocasião, sempre vai ocorrer uma disciplina. Então, nós, como professores, nós devemos sempre ter uma conversa com o aluno, porque devemos saber do que se trata, do que pode ter ocasionado a disciplina, porque, como dizem, a educação ela vem de casa, e depois que vem para nós, como professores. E assim, quando ocorre uma disciplina, por exemplo, teve um dia que um aluno meu, ele riscou a parede, e nós primeiro passou por mim. Eu cheguei e conversei com ele, olha, isso não é uma coisa que se faça. Você está. Não é correto fazer isso. Não está correto fazer. Você está. É um patrimônio, Você está dependendo do patrimônio da escola. Então, assim, isso pode influenciar outros alunos a fazer outros rabiscos pela parede. Então, isso não é bom para ele. Em questão assim também de um aluno, ele como ocorre diariamente, que as brigas escolares não já ocorreram, nós conversamos com os alunos, nós temos uma conversa do que se trata, por que isso aconteceu, qual foi a raiz do problema. Nós conversamos com rabiscos pela parede. Então isso não é bom para ele. Em questão assim também de um aluno, ele como ocorre diariamente, que as brigas escolares não já ocorreram, nós conversamos com os alunos, nós temos uma conversa do que se trata, por que isso aconteceu, qual foi a raiz do problema. Nós conversamos com eles e te orientamos a não fazer essa prática, de estar, porque não é bonito para a escola, tá um brigando com o outro. Por quê? Para que fazer isso? Isso não agrega nada na vida deles, Então, assim, nós chamamos os pais, nós avisamos o pai isso com o seu filho, nós estamos aqui para lhe orientar, e conversar com ele também, chegar em casa e falar, olha, não é bonito isso, não está agradando, isso não está os parâmetros da escola, isso. E é assim, nós conversamos com os pais para chegar a uma conclusão, entendeu? Para não se tornar uma bola de neve e chegar ao ponto de um aluno nós perdemos os alunos, entendeu? Não dá para a escola, porque não, tem que tentar para resolver o problema. E é isso. Queremos passar a fala para a nossa secretária, Marília Amorim. Ela vai falar um pouquinho para a gente qual é a orientação que ela pode estar nos dando para alunos ensinar dentro da sala de aula. Boa noite a todos. É um prazer me estar aqui. Então, o papel de uma secretária é elaborar, trazer um projeto onde traga os adolescentes para a sala de aula, onde tem pai e os professores dentro da sala de aula, sentarmos, fazer uma roda de conversa, então entender o porquê o aluno no contexto
Então, a escola, a secretaria entra em contato com os pais, chama para a sala de aula, os responsáveis. Então, cada aluno, cada docente tem seu responsável. Então, isso se trata, a secretária diretamente com a secretária. Então, hoje em dia, é muito fácil chegar numa sala de aula e ver o aluno, o seu papel de um professor, de um pedagogo, de um secretário, chamar o aluno, a criança para conversar. Então, o adolescente para conversar. Então, é muito provável que vai, durante a caminhada escolar, durante o ano letivo, encontrar um aluno com uma indisciplina. Então, o que quando isso ocorre? A gente colocando o responsável da escola, a diretora, a gente conversa, o pedagogo, chamamos e conversamos. E isso ocorre aproximando o professor dentro da sala de aula. Então, esse é um diálogo que a escola tem com a família dentro da sala de aula. Então, esse é um papel fundamental dentro da escola. Sim, isso é de importância, né, para nós, né? Então, exercer esse papel, né, para o aluno, né, crescer dentro da sala de aula com respeito, né, levando para não só dentro da sala de aula, mas também respeitando para si, ter respeito, sim, por causa que hoje em dia ele é aluno, amanhã ele pode ser um diretor, amanhã ele pode ser um professor, ou amanhã ele pode ser um diretor de uma fábrica, não sei. Conforme o aluno, por exemplo, o aluno quer ser um diretor, quer ser um pedagogo, quer ser um advogado. Se ele não tiver educação, a disciplinação dentro da sala de aula e a educação que vem de casa, então o aluno não abrange um lugar onde tem as pessoas que podem realmente acompanhar. Então, buscar o sucesso, buscar o social. Então, para buscar o sucesso, tem que vir da educação e correr a disciplinação dentro da sala de aula. Então, a gente tem que buscar um diálogo com o aluno para não que ocorra isso dentro da sala de aula, falte o respeito dos colegas e com os professores e com nem que seja um vigia, seja um zelador, mas que falte ter um respeito, porque eles estão lá, então eles estão lá para ser estudantes, para ser o futuro, ter um futuro melhor. Então, ser referência também para os seus colegas, isso. Dentro da sala de aula. Nesse momento, nós vamos passar a fala para o nosso pedagogo, Elton Gomes, que ele vai nos falar o que ele pode estar falando para a gente sobre a disciplina dentro da sala de aula. Boa noite. A escola tem que legal, tem diversas possibilidades de o aluno já sair uma vida profissional pronta. Porém, existe como se dizer, ela é um potencializador de tensões, conflitos, esse aluno acaba causando esses comportamentos indisciplinares. Porém, existem algumas fatores que contribuem para que esse aluno venha a ter essas atitudes, como por exemplo, conta bastante o ambiente familiar do aluno, muitas vezes é conflituoso, o pai e a mãe não são ausentes, e isso acaba refletindo negativamente dentro da sala de aula e vindo o aluno de respeitar os demais colegas, professores, que vai fazer com que ele se estimule mais, que ele venha sentir prazer nas aulas, nessa questão. Por aí, através ensinando respeito, a responsabilidade, e através disso, através do diálogo, conseguir ter um ambiente escolar saudável E próspero. Sim. Obrigada. Iremos passar a fala para a nossa diretora, né, que nosso projeto é de suma importância dentro da escola, a diretora, né, dá toda a orientação, todo o suporte, né, que nós precisamos, nós como professores.
a respeitar tanto os professores, os colegas, como todo o ambiente escolar, desde os que compõem o ambiente escolar, todos, em geral. E, junto com os colegas, criar projetos para que assim seja resolvido muitos problemas, né? No ambiente escolar. Finalizamos nosso podcast da disciplina prática comum curricular da professora ministrante, professora Jorge Amassa